Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de acentuação gráfica. Agora vamos falar de duas regrinhas especiais sobre as quais eu já falei na aula anterior. Falamos lá de oxítonas, paroxítonas, aquelas regrinhas especiais. Eu comentei no finalzinho da aula, só que tem um detalhe. Não basta eu olhar se ela é uma oxítona, uma paroxítona, uma monossílaba não acentuada, porque pode haver uma outra regra que vai determinar a acentuação, tá? Estas duas regrinhas aqui, regra do hiato e regra do ditongo aberto tônico, se sobrepõem ao fato de ser, por exemplo, uma paroxítona não acentuada. Já vou mostrar o que significa isso, tá? Então, não se esqueçam, em se tratando de acentuação gráfica, é memorização, é decoreba. Tem que lembrar. Tem que estar tudo marcadinho ali na cabeça, na gavetinha, certinho, para abrir na hora lá, que tem que testar, verificar se a palavra é acentuada. Então fiquem ligados. Vamos começar pela regra do hiato. Óbvio que vai ocorrer quando ocorre o hiato. Só que aqui a regra do hiato é para identificar se o hiato é acentuado e não se é um hiato ou não. Cuidado com isso. Então vejam só, para que um hiato seja acentuado, necessariamente ele vai ter que haver, essa acentuação tem a ver com uma vogal que vai formar sílaba, uma vogal anterior, certo? Já vou mostrar o que significa isso, tá? Então estes itens são imprescindíveis para que o hiato seja acentuado. Ele tem que formar hiato com uma vogal anterior, tem que necessariamente haver um I ou um U, tanto que vocês vão identificar muitas vezes a regra do I e do U tônicos. Então eu tenho que ter um I ou um U no hiato, necessariamente, ou o I ou o U estiverem no hiato, pode até haver os dois. Um deles tem que ser tônico, mas o I ou o U tem que ser tônico, certinho? Tem que formar sílaba sozinho, ou no máximo aqui com o S, ou seja, is ou us. Não si, su, tomem cuidado, is, us. E não pode haver um NH posterior, certo? Que esses itens aqui têm que estar de acordo com relação à palavra, né? Tem que haver todos esses itens ali na palavra. Se um deles estiver em desacordo, a palavra não será acentuada. Vou mostrar aqui um exemplo, certinho? Então dê uma olhada aqui, a palavra cafeína. Vou tirar o acento, tá? Cafeína. Cafeína, vogal tônica, lembra da avaliaçãozinha da vogal tônica? Cafeína, dá uma espichada na vogal, é o I, certo? Cafeína, separando eu vou ter, cafeína, paroxítona terminada em A, não é acentuada, porém, olha lá, o que acontece entre o E e o I? Ocorre um hiato, olha aqui. Então, vamos ver agora? Tem que formar hiato com vogal anterior. Forma hiato com vogal anterior. Tem que ser um I ou um U. É o I, que é tônico, forma a sílaba sozinho e não há NH, portanto, acento. Por isso ali, cafeína acentuado. O mesmo vai acontecer com faísca. Deixa eu pegar o apagadorzinho aqui. Olha lá. Vamos colocar aqui embaixo. Olha aqui, a próxima palavra, faísca, não é faísca, é faísca. Então, divide, tirar o acento para não, faísca. Então, a vogal tônica é o I, forma o hiato com vogal anterior. É I, é tônico, pode estar acompanhado do S, sem problema nenhum, sem NH, por isso, crânio faísca. Ali, certinho? Baú, a mesma história, lá, baú. O que eu tenho aqui? Vou tirar o acento também. Não é baú, é baú. Como é um hiato, ela é uma oxítona. Oxítonas terminadas em U são acentuadas? Não, mas aqui ocorre um hiato. Então, olha lá. Formou hiato com vogal anterior. É U, é tônico, não tem NH depois, no baú.
Coisa mais amor, muito facinho, certo? Sempre assim, sem problema nenhum, tá? Vejam que eu coloquei um asteriscozinho aqui, fiz um puxadinho aqui do lado para chamar a atenção a essa história de formar hiato com vogal anterior. O verbo ir, eu ia, tu ias, ele ia, né? Conjugação no pretérito imperfeito, ó, eu ia, não é eu ia, eu ia. Tonicidade é no i. Eu tenho sim a divisão, já que o i é tônico e o a é sempre vogal, é um hiato, vogal e vogal aqui, né? Ó, vogal e vogal. Só que ele não forma hiato com vogal anterior, portanto, não é acentuado. Então, eu ia, tu ias e ele ia, não é acentuada. A forma verbal não é acentuada. Só tome cuidado com o seguinte, ó. Eu ia, tu ias e ele ia. Agora nós íamos. Por que acentuou íamos se ele não formou hiato com vogal anterior? Porque agora nós temos isso, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Se ela é antepenúltima, oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? E o vós, a mesma coisa, né? Vós ieis. E aí eu voltei a divisão, deixa eu colocar aqui pro ladinho aqui, ó. Ieis. E aí eu tenho a divisão ieis. Vai formar o quê? Ó, uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Então tomem cuidado com isso, que o que determinou a acentuação aqui, neste caso, é uma outra regra, tá? Porque a regra do hiato aqui não justifica a acentuação, por isso as três formas anteriores não são acentuadas, certinho? Muito bem, queridos, agora eu coloquei mais um detalhezinho aqui para vocês, ó, a palavra juiz, olha só, juiz, não é juiz, é juiz, é um hiato, juiz, separa, divide, tá? Juiz é uma oxítona, terminada em Z, não tem acento, bem, parará, parará. Mas, o que ocorreu aqui? O hiato, olha lá, só avaliar, ó, formou hiato com vogal anterior, sim, tem que ser I ou U, tem os dois, mas a tônica tá aqui, é o I, tá? Forma a sílaba sozinho, nananina não, nem com S, é com Z, portanto o juiz não tem acento. Agora nós vamos pluralizar, juízes. O que acontece nessa palavra? Juízes, tonicidade está no I, ó, juízes. Paroxítona terminada em E, seguido de S, não tem acento, porém nós temos o que aqui? Assim como nós temos no singular, nós temos no plural o hiato, certo? Olha lá. Mas houve uma diferença agora. Como pluralizou, entrou o ES, formou uma sílaba a mais e separou o I do Z, olha lá. Então, agora, no plural, esta palavra recebe acento. Ó, formou hiato com vogal anterior, é o I, é tônico, não tem NH depois, está sozinho agora. Certo? Perceberam a diferença? Agora ela tem acento. Singular não tem, plural tem, raiz, raízes. Tomem cuidado com isso, porque pode ser uma questão. É bom ficar atento. Bom, queridos, agora eu coloquei uma observaçãozinha. Após a reforma ortográfica, já está em vigor a nova ortografia, a outra já está mortinha. Mas é bom relembrar alguns detalhes, né? Pode ainda aparecer alguma coisa assim em alguma prova, não fazendo referência à reforma, mas a palavra. Essas palavras, na verdade, assim, não são muito específicas, né? Nós não usamos muito, mas pode aparecer. Feiura, baiuca, antes da reforma, eram acentuadas, tá? Olha aqui, ó. Feiura, vou colocar aqui do ladinho, ó, aqui embaixo, ó. Feiura. O que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho um ditongo, fei, vogal, semivogal, ó, vogal, semivogal, feiura, U é a vogal tônica, é a vogal, eu boto sempre um e meio, né? Um para vogal, meia boca para semivogal, tá? Ó, pode botar um Vzinho. Então o que nós temos aqui?
não temos a formação de um hiato. O hiato se forma entre duas vogais e não entre uma semivogal e uma vogal. Então, com a reforma ortográfica, esse acento que havia caiu exatamente por essa justificativa. Isso aqui não é um hiato. Então, tem que perder o acento. Essas palavras perderam acento. Nas paroxítonas. Certo? Ó, mesma história aqui, ó. Baiuca. Olha lá. Vogal, semivogal, vogal. Não ocorre o hiato, perdeu o acento. Agora vejam o que acontece nas oxítonas. A avaliação é exatamente a mesma. Piauí. Ó, pi, vogal, vogal, semivogal e vogal. Tá? Piauí. Então não ocorre hiato também, mas já eram acentuadas antes da reforma, mantiveram o acento nas oxítonas, né? Ó. Tui, ui, iu. Aqui a manutenção do acento, ó, vogal, semivogal e vogal. Também não é, mas foi mantido o acento. Então tomem cuidado. Nas oxítonas, é regra, né? Alguém determinou isso e assim ficou, certo? Não adianta brigar com a tia Norminha aqui, que é assim, não vai fazer diferença, né? Vai gastar a tua energia brigando, mas por que fizeram isso? Porque é assim. Então, tem que saber, na hora da prova, se houver uma questão dessa, fica ligadão, tá? Até porque isso aqui são palavras que, né, no nosso dia a dia pouco aparecem, né? Seria mais uma questão de prova, a princípio. Certo, queridos? Então, vejam que isso aqui se sobrepõe ao fato, né, de haver uma oxítona em U que não tem acento, uma paroxítona em A que não tem acento, como há o hiato e todos esses quesitos aqui estão de acordo, né, para que se acentue, vai acentuar. Outra regrinha, a regra do ditongo aberto tônico, certo? Deixei esse espacinho para o bizu. O bizu é o seguinte, ó, fica ligado. Esse é o bizu para lembrar da regra do ditongo aberto tônico. De novo. E aí? Sacou? Ó. Isso aqui tem a ver com o verbo oiar. Eu oi, tu oias, ele oia, nós oiemos. Ah, então, brincadeirinha, né? Ó, o bizu é o seguinte. Eu oiei. Eu oiei. Na verdade é só um macete para lembrar, tá? Que é el, oi, ei. Os ditongos abertos, oi, aberto, tá? Agudo. O Szinho não vai fazer diferença para nós, então acompanhar de S ou não, seguido de S ou não, não faz diferença, certo? Nas monossílabas e nas oxítonas apenas. Antes da reforma ortográfica, os ditongos abertos tônicos eram acentuados nas monossílabas, oxítonas e paroxítonas. Depois da reforma, apenas as monossílabas e oxítonas mantiveram a acentuação. Olha lá, céu, monossílaba em U não tem acento. Véu, rói, verbo roer, né? Ele rói. Então, não tem acento oxítona terminado em, mas nós temos um ditongo aberto. Então prevalece a ideia do ditongo aberto. Com o plural, ó, com o S ali não faz diferença, só para a gente poder perceber isso aqui. Ó. Céus, véus, sóis. Tá? Nas oxítonas, chapéu, chapéus. Constrói, ele constrói, tu constróis. Anzóis. Só que aqui nós vamos encontrar, olha aqui, ó, as três formas, né? El, oi, ei, as três acentuadas, tanto nas monossílabas quanto nas oxítonas. Certinho? Bem simplesinho, só lembrar do bizu, não tem como errar. Agora, coloquei aqui para enfatizar, após a reforma ortográfica, as paroxítonas perderam acento. Ideia tinha acento, joia, estreia, heróico, daí era o e e o oi. Todas essas palavras paroxítonas com ditongo aberto tônico perderam o acento. Então fica ligado. Um detalhezinho aqui que é importante perceber, eu coloquei nosso OBzinho vermelho aqui. Tá? O que é esse OBzinho
representa? Olha lá, destroyer, o que eu tenho? Ó, destroyer, olha lá, destroyer, e eu tenho um acento aqui, um ditongo aberto em uma paroxítona. Ué, mas não perdeu o acento? É uma exceção? Puxa vida, botaram exceção no negócio? Opa, dá uma olhadinha para cá. É um ditongo aberto, na paroxítona não poderia ser acentuada, certo? Muito bem. Tenta justificar esta acentuação por outra razão. Dá uma olhada. Oxítona, paroxítona. É uma paroxítona terminada em R. Dá uma olhada lá na regrinha das paroxítonas, né? Li no chão. Tá aqui, paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Então, muito cuidado. Essa aqui tem acento, sim, mas a justificativa é a paroxítona terminada em R. Facinho, né, queridos? Então, terminou aqui? Não terminou aqui. Mas as regrinhas, a base, né, da acentuação está aqui, lá nas paroxítonas, né? E aqui nas regras do ditongo aberto e a regra do hiato, certo? Mas no próximo vídeo continuaremos, falarei sobre acento diferencial. Detalhes muito importantes podem fazer a diferença realmente. Certo, queridos? Grande abraço, até a próxima.